qual foi a consequência dessa visão atômica de Bohr? Então, temos aqui a tabela periódica. A tabela periódica a gente vai estudar posteriormente melhor ela, mas ela já culminou nessa nova visão de átomo que Bohr trouxe. Como Bohr colocou que um átomo tem um núcleo, eletrosfera, esses elétrons não podem estar em qualquer lugar, eles estão em níveis de energia bem determinados, certo? E ele colocou mais. Os átomos vão ter até, ou podem ter, né, os átomos neutros existentes na natureza, têm até 7 níveis, onde os elétrons podem estar. O que isso tem a ver com a tabela periódica? Esses níveis são justamente a quantidade de linhas que a gente tem aqui, ó, na tabela periódica. Então o que significa isso? Por exemplo, hidrogênio neutro é um átomo que tem um próton no seu núcleo e um nível energético. Esse é o hidrogênio. E não só o hidrogênio, o hélio neutro também vai ter um próton e apenas um nível energético. Qual a diferença do hidrogênio para o hélio? O átomo de hidrogênio vai ter um próton. O átomo de hélio vai ter o quê? 2 prótons. Se o átomo de hidrogênio for neutro, vai ter um elétron nesse nível energético. O átomo de hélio vai ter o quê? 2 elétrons nesse nível energético, se for um átomo neutro. Qual a diferença para esse outro nível aqui? Ou para essa outra linha aqui? Os átomos que estão na segunda linha, de acordo com o modelo atômico de Bohr, vão ser átomos neutros que têm, por exemplo, o quê? Um núcleo e 2 níveis energéticos, ou seja, 2 locais aonde o elétron pode estar. Então, o lítio, berílio, boro, carbono, todos eles têm 2 níveis energéticos, onde os elétrons podem estar, quando neutro. Os átomos que estão nessa terceira linha são o quê? Átomos que podem ter o quê? 3 níveis aonde os elétrons podem estar. E aí por diante. Certo? Então, essa é a relação da tabela periódica moderna com o átomo de Bohr. Ele também mostra e corrobora, né, que esse átomo de Bohr ele está mais próximo da realidade, ou seja, ele interpreta mais fenômenos, tá? Consegue entender, compreender e explicar mais fenômenos existentes na natureza, uma vez que a tabela periódica, essa organização da tabela periódica, ele está de acordo com as propriedades físicas e químicas dos elementos químicos. Então, gente, aqui está dois outros exemplos do átomo de Bohr. O que seria o lítio, por exemplo, para Bohr? Ao invés de ser aquilo que para Rutherford tinha desenhado o lítio, né, 3 prótons aqui e elétrons ao redor disso aqui, de qualquer maneira, certo? Poderia ser 3 caminhos diferentes. Para Bohr isso não pode acontecer. O átomo de Bohr tem o quê? Tem níveis de energia, camadas de energia, certo? Bem específicos. O que tem também em relação a esses níveis de energia? Esses níveis de energia não podem receber uma quantidade ilimitada de elétrons. Ou seja, você ter um átomo com 10 elétrons e os 10 elétrons estão na mesma camada, no mesmo nível. Certo? O que você tem? Esse primeiro nível admite somente, no máximo, 2 elétrons. Se tiver mais de 2 elétrons, esse elétron do átomo vai ocupar o quê? Um nível de energia maior. Então o lítio vai ter 2 níveis de energia, porque essa primeira camada, nível energético, onde o elétron pode estar, não admite mais um elétron aqui. Para onde vai esse elétron? Para o segundo nível de energia. Então 3 prótons e 3 elétrons vai ser distribuído dessa forma. Agora, o enxofre neutro, que tem 16 prótons e 16 elétrons, vai ter que ter outra distribuição diferente. Não pode ter só 2 camadas. Por quê? A primeira camada aqui só admite 2 elétrons. Mas as camadas posteriores admitem o quê? No máximo 8 elétrons. Então essa camada posterior, essa segunda camada, no máximo admite 8 elétrons. Então 2 mais 8, 10.
os outros 6 elétrons têm que ir para onde? Para uma camada superior. Então esses níveis de energia têm energia bem definida. Além disso, só acomodam uma certa quantidade de elétrons. Professor, da onde que veio tudo isso? Veio de cálculos, de teorias, né, de experimentos que comprovaram essas coisas. Tá? Os níveis energéticos acomodam uma quantidade X de elétrons. Então, olhando os átomos aqui, já dá para a gente pensar, por exemplo, lá na tabela periódica. Olha, se o lítio neutro, tem 2 camadas, aonde ele está na tabela periódica? No segundo período, ou segunda linha. Se o enxofre, o átomo de enxofre, tem 3 camadas onde os elétrons podem estar, onde esse átomo ou esse elemento químico se situa na tabela periódica? Na terceira linha. E o inverso pode ser feito também. Localizando, a gente consegue desenhar como seria esse átomo de Bohr para determinado elemento químico. Então, Bohr desenvolveu esse átomo com base em alguns postulados, certo? Com base em algumas regras. Então, uma das regras seria o quê? Um elétron e um átomo se movem em uma órbita circular. Essa circular é uma órbita esférica. Lembrem que é em 3 dimensões, o átomo está em 3 dimensões. Estavam em torno do núcleo sobre a influência da atração dessas cargas entre elétrons e núcleo. Esse movimento está de acordo com a mecânica clássica. No lugar de um número infinito de órbitas possíveis, certo? O elétron só pode se mover em órbitas determinadas, que podem ser associadas a números inteiros. Essas órbitas podem ser chamadas de estados estacionários, níveis energéticos, camadas de energia, camadas eletrônicas, níveis eletrônicos. Então são vários nomes que podem ser dados a esse local onde os elétrons estão em um átomo de Bohr. Um elétron que se move em um desses estados estacionários não emite radiação eletromagnética. Então ele fica ali sem emitir radiação. Então essa energia permanece constante. Por que ele não emite radiação? Porque ele tem ele tem uma quantidade de energia X de acordo com os pacotes de energia lá que só podem ter quantidade de energia bem determinados. Esse átomo de Bohr, né, esse modelo atômico de Bohr também, por isso que ele é associado a um átomo que a gente chama que, de certo modo, é um átomo que tem um modelo quântico, ou leva em consideração alguns aspectos da teoria quântica. O último postulado de Bohr, como já vimos durante a aula, preconiza que quando um elétron sai de um nível energético ou de um estado estacionário ou uma órbita que tem menor energia para uma de maior energia, essa passagem, né, ela acontece com absorção de energia. E quando esse elétron volta para o seu estado fundamental ou para o seu estado de menor energia ou para o nível de energia menor, essa energia ela é liberada, ela é emitida, certo? E esses valores de energia absorvida e liberada são os mesmos valores, de acordo com o quê? Com tudo aquilo que foi falado na aula e que foi preconizado por Max Planck na sua teoria quântica, onde se absorve uma certa quantidade de energia para que esse elétron salte para um nível energético posterior ou mais elevado, e quando ele retorna esse elétron, ele vai emitir essa mesma quantidade de energia, com uma frequência específica e com um comprimento de onda. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Até mais.